Bom dia a todos. Estou passando para falar hoje sobre a profissionalização da arbitragem brasileira. Antes de mais nada, eu quero parabenizar, na pessoa do Dr. Marcelo Paes, presidente da Liga Forte União, e na pessoa do Dr. Júlio Casares, presidente da Liga do Futebol Brasileiro, pelos excelentes contratos de direitos de transmissão que acabaram de assinar para a transmissão do Campeonato Brasileiro da Série A. A mídia divulgou um aumento aí da receita de cerca de 50% em relação ao ano passado. Em termos de montante, cada liga assinou o contrato por valores, em média, de 1 bilhão e 500 milhões ano. Somando esses dois contratos, então daria cerca de 3 bilhões de reais ano para a transmissão do Campeonato Brasileiro. E aí é que entra o assunto que eu vim tratar, que é a profissionalização da arbitragem brasileira. Será que com esse montante ainda não daria para profissionalizar a arbitragem? Se pegar um percentualzinho desse valor, 1% ou 0,5% que seja, não seria suficiente para profissionalizar a arbitragem? Como é que o futebol brasileiro da Série A, evidentemente que eu estou falando, os árbitros ainda têm as mesmas condições de trabalho que eu tive na minha época, há mais de 20 anos atrás? Ou seja, condição nenhuma. E quando eu falo em profissionalizar, não é assistencialismo aos árbitros, não. Porque a profissionalização, ela vem com os direitos dos árbitros, mas vem com os deveres também. E hoje, como é que o árbitro é cobrado? Quais são os deveres do árbitro hoje? O árbitro, na verdade, tem dois deveres. Um é passar no teste físico e o outro é passar no teste teórico. Feito isso, satisfeitas essas duas condições, o árbitro está apto para atuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, como é que ele consegue fazer isso? Então, ele tem que estudar bastante para passar no teste teórico e treinar para passar no teste físico. Agora, em que condições ele treina? Ele tem um local apropriado para treinamento? Não tem. Os senhores sabem quanto é que o árbitro ganha de salário para ele poder ficar tranquilo e se dedicar à arbitragem unicamente? Sabe qual é o salário dele? Não estou falando de taxa de arbitragem por jogo, não. Estou falando de salário. O salário é zero. Ele tem assim um fundo de garantia, alguma coisa que ele possa se aposentar ao final dos 20, 25, 30 anos de arbitragem? Sabe quanto é que ele tem para isso? Zero. Você sabe quanto o árbitro como é que ele tem que fazer se ele tiver uma necessidade médica, se ele ficar doente? Como é que faz? O árbitro paga do bolso dele. E para ele conseguir se desempenhar bem dentro do campo fisicamente, ele tem que pagar uma academia, ele tem que pagar um treinador, um personal. E se ele tiver uma contusão e precisar de um fisioterapeuta, ele paga do bolsinho dele. E se ele quiser ficar em forma, não ficar com sobrepeso, estar sempre bem alimentado, tem que contratar um nutricionista, ele paga do bolsinho dele. Então essa é a condição do árbitro para exercer uma atividade num futebol milionário, ou melhor, num futebol bilionário. Porque hoje o futebol brasileiro é bilionário, com esses direitos de transmissão dos jogos. Hoje o futebol brasileiro importa jogadores de todos os continentes, inclusive da Europa. Jogadores europeus vindo jogar no Brasil, pô.
Hoje tem clube brasileiro, muitos, que adquire direitos dos jogadores por mais de 100 milhões de reais. Mais de 100 milhões de reais. Tem jogador tem clube aí que está pagando quase que à vista um jogador de 40, 50 milhões. Pô. Então esse é o nível que atingiu o futebol brasileiro. Pô. E a arbitragem continua amadora do jeito que sempre foi. Algo não está batendo o futebol nessa evolução exponencial e a arbitragem continua a mesma coisa. Pô. O árbitro só ganha se apitar. Se por um acaso ele der um azar num jogo e for mal, ele fica fora. Ele vai para uma geladeira, fica aí 30 dias sem apitar. Ganha 0. Como? E aí, a profissionalização traz também os deveres dos árbitros. Tem que ser cobrado. Ele tem que ter uma programação de treinamento e fazer essa programação. Ele tem que ser acompanhado. Ele tem que ter locais para treinar. Mas ele tem que ser cobrado. Hoje não é cobrado. Hoje deve ter árbitro aí que faz o que eu fazia. Correr na rua. Eu me preparava assim. Corria na rua. Morava aqui no Grajaú, Tijuca e tal. E corria por ali, pô, de noite. Ou então 6 horas da manhã. E aí, alguém me cobrava alguma coisa? Não. É igual hoje, pô. Se o árbitro quiser só treinar na rua, que aí não paga nada, é de graça, a rua por enquanto é de graça, ele faz isso. E depois vai apitar o jogo, pô. Para os senhores terem uma ideia, os jogos finais da Copa do Brasil valem mais de 100 milhões. 2 jogos finais. 2. O campeão ganha 73 milhões, que agora vai aumentar de novo, né? Lógico, está sempre aumentando. E o vice-campeão ganha 31 milhões. Sabe quanto é que o árbitro ganha em termos de percentual para apitar um jogo desse? Em que qualquer erro dele, o clube que ia ganhar 70 ganha 30, o árbitro ganha 0,025 desse prêmio, algo em torno de 20 mil. Sabe quanto é que paga a Conmebol para apitar, o árbitro apitar o final da Sul-Americana e da Libertadores, que os prêmios são mais ou menos parecidos? 20 mil dólares. Hoje dá algo em torno de 110 mil reais. Aí é um valor condizente com a importância do jogo. O jogo vale 100 milhões, porra. Mas aqui não é assim. Então, quando se fala em profissionalizar a arbitragem, vem sempre uma pergunta que é definitiva. Ela enterra o assunto. Como eu tentei fazer, à época que trabalhei na comissão de arbitragem da CBF, que a gente conversava sobre isso, sobre profissionalização da arbitragem, e a pergunta que vinha era essa: quem paga a conta? E essa pergunta era definitiva, porque a partir daí o assunto era encerrado. Ninguém, por exemplo, queria saber como foi a profissionalização, como se deu a profissionalização em vários países, em muitos lugares, em muitos países, que a arbitragem é profissional. Ninguém quer saber. Ninguém quis saber como é que é. Né? Na Itália, na Inglaterra, acho que até na Argentina, no Chile. A arbitragem é profissional. Alguém procurou saber? Não. Não, a arbitragem é despesa, pô. Quem paga a conta? Essa é a pergunta definitiva. A partir daí o assunto era encerrado. Agora, com essas cotas, né? Com esses contratos de TV que as ligas acabaram de assinar, e mais a CBF, essa pergunta me parece que está respondida, né? Me parece que está respondida. E aí o que fica faltando para profissionalizar? E a outra coisa que os dirigentes não veem, o Marcelo Paz, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e ele já deu diversas entrevistas aí, públicas. Ele sempre se mostrou favorável à profissionalização. Sempre. Ele é um dirigente de vanguarda. É um dirigente que está pensando no produto que está vendendo. E é isso que falta ao dirigente.
Ele tem que pensar no produto que ele está vendendo, que ele está faturando, isso que ele vai faturar agora. Porque se você tem uma arbitragem despreparada, uma arbitragem de amadores, você estraga o produto. Aí vocês vão me perguntar, mas se profissionalizar não vai ter mais erro? É claro que vai ter erro. Do mesmo jeito que jogador que ganha 1 milhão perde pênalti. Do mesmo jeito que o goleiro que ganha 500, 700, 800 mil toma frango. O erro é do ser humano. Agora, que vai diminuir o número de erros, eu não tenho dúvida. Porque se você estiver melhor preparado, se você estiver bem preparado, você vai fazer uma prova, você vai tirar uma nota melhor. Se você estiver preparado melhor fisicamente, você vai estar mais próximo da jogada, você vai estar com mais facilidade de interpretar. Agora, para isso, você tem que ser profissional, você tem que se dedicar àquela atividade. Você não pode ter outras atividades para complementar a sua renda, pô. Você trabalhar em outra coisa porque você não pode depender da arbitragem para sobreviver. Porque as contas não param. O dia que você ficar 30, você se machucou, aí ficou 30, 40 dias aí sem poder apitar, você ganha 0. E como é que faz, pô? Tem que falar lá com a empresa de energia, de água, de celular, e você não pode pagar naquele mês porque você não está trabalhando, você está ganhando 0. Como é que é isso? E aí você vê os clubes aí, um jogador fraco, tecnicamente, está ganhando aí 100, 200, 300 mil. O jogador mediano está ganhando 700. E o bom jogador, que não está nem na seleção brasileira, não foi nem convocado alguma vez na vida na seleção brasileira, está ganhando 1 milhão, mais de 1 milhão. Esse é o nível do futebol brasileiro hoje. E o árbitro ganha 0 de salário. Como é que pode, no futebol de hoje, o árbitro tem que ter seu plano de saúde, pagar uma grana de plano de saúde para poder se cuidar, para poder se dedicar ao futebol, cara. Tudo tem que pagar do bolso. Cara. A única coisa que melhorou é que, antigamente, na minha época, no início, não, depois não, mas no início nós tínhamos que comprar até o nosso uniforme, cartões, apito, tudo nós tínhamos que comprar. Aí depois melhorou muito. A gente já ganhava o uniforme. Já foi assim um grande avanço. Hoje não, hoje já está mais tranquilo, lá já tem uniforme, pô, já não tá bom? Já tem uma taxa, pô, não tá bom? Tá bom demais. Porra, no futebol profissional, como é hoje, não cabe mais isso, não cabe mais isso. E uma arbitragem ruim, ela contribui negativamente para o produto, futebol. Então, senhores, gostaria que esse vídeo chegasse aos dirigentes do futebol brasileiro para que eles refletissem sobre a profissionalização da arbitragem. Porque de nada adianta os dirigentes acharem que a arbitragem é só despesa e não querem investir em nada. E aí, quando acaba o jogo, depois de um erro da arbitragem, aí eles ficam querendo que o árbitro seja eliminado do futebol, que o árbitro é isso, que o árbitro é aquilo, que é mal intencionado, que é... Mas o que eles fazem para melhorar o nível da arbitragem? Nada. Nada. A arbitragem continua parada no tempo e no espaço. Só os árbitros continuam sendo exigidos, não podem errar. O único direito que o árbitro tem é esse, não errar. O resto, ninguém quer saber de nada. Então já é tempo, senhores, principalmente agora com essa profissionalização do futebol brasileiro, como está, clubes brasileiros contratando jogadores por 110 milhões, 60 milhões, 80 milhões. E a arbitragem está como na minha época, ganhando a taxa do jogo só e mais nada. E aí o que o árbitro faz? Quando vai viajar, por exemplo, apitar em outro estado, ao invés de ficar num hotel, pelo menos um hotelzinho aí de 3 estrelas e tal, não, fica num hotel de 1 estrela.
e uma estrela meio apagada. Por quê? Porque aí aquele valorzinho da diária que ele ganha, né, para viajar, aí ele economiza, que é para juntar com a taxa da arbitragem para ele ganhar um pouquinho mais, porque ele não sabe se na outra semana ele vai estar apitando, pô. Vai que ele dá azar num jogo e erra. Aí vai ficar 2, 3, 4, 5 rodadas fora. Então ele tem que economizar um pouquinho mais para poder... Esse é o retrato da arbitragem brasileira. E aí a porrada estanca em cima do árbitro quando ele erra. Então, senhores, já passou da hora, mas ainda dá tempo dos senhores resolverem essa, no mínimo, injusta situação do árbitro de futebol no Brasil. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima.